Fala galera, aqui é o Garone, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. É dia de estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, às 6h30 da tarde, o Cruz Maltino recebe o Santos em São Januário pela primeira rodada do Brasileirão 2025 e eu estarei lá na Vasco TV acompanhando tudo 2 horas antes. Vai estar rolando o pré-jogo lá na Vasco TV, então já chego aqui fazendo o convite para você acompanhar lá com a gente. Bota na TV, tira o áudio, escuta com o nosso áudio de lá e acompanha os nossos comentários desde 4h30 da tarde. Já estaremos ao vivo na Vasco TV, então chega acompanhando a gente por lá, acompanha por aqui, deixa o like, se inscreve, enfim, aquele ritual que você já está acostumado. Mas bora falar desse duelo do Vasco contra o Santos, as expectativas e algumas informações, a começar pela escalação. Vasco que pode ter 2 mudanças em relação ao time que vinha a ser um titular, a entrada de Maurício Lemos na zaga, formando dupla com o João Vitor, e a entrada de Garré pela ponta direita na vaga de Ryan. São 2 testes que o Carille fez ao longo da semana. O resto da equipe manteve a estrutura que vem jogando num 4-2-3-1, um 4-4-2 se defendendo, com 2 volantes. Dessa vez, Hugo Moura e Paulinho. Tem rodado muito esse meio de campo do Vasco também. Tietê vinha sendo titular, sofreu uma lesão, ficou de fora nos últimos jogos. Paulinho voltou a ganhar espaço e hoje deve formar a dupla com o Hugo Moura, com o Coutinho ficando um pouco mais à frente nessa trinca. 2 pontas, Nuno pela esquerda e o Garré ou o Ryan pelo lado direito, e o Coutinho mais centralizado, mais próximo do Verratti. Então não mexe na estrutura o Carille, não deve mexer na estrutura o Carille. Qual é a grande expectativa do Vasco para a partida? Ver o que o treinador conseguiu trabalhar nessas 3 semanas. O Vasco não fez um bom campeonato carioca, muitas partidas ruins, inclusive nos duelos contra equipes inferiores, e chega nesse Campeonato Brasileiro precisando se mostrar ainda, precisando se testar. Chegaram reforços na reta final do estadual, o próprio Nuno e o Garré, que devem ser titulares hoje, a chegada do Lloyd, e agora o próprio Carille já falou sobre isso, né? Já tem um elenco um pouco mais recheado, agora tem que começar a dar liga. Foram 3 semanas de treinamento para botar esse time num ritmo melhor, dar um encaixe melhor, transformar realmente num time, né? Não peças isoladas dentro de campo. E a gente vai ver esse primeiro teste exatamente contra o Santos. Um Santos que muita gente tem deixado de lado. Tá vindo da Série B. É só o Neymar e o Neymar não vai jogar. E eu discordo um pouquinho, até falei sobre isso na tier list do Brasileirão que a gente montou aqui. Tem bons jogadores. Hoje não tem o Neymar e não tem o Soteldo também. E talvez o Soteldo tenha até um peso maior, porque vinha numa sequência maior de jogos do que o Neymar, que fez alguns jogos. Obviamente é um cara completamente fora da curva, mas a gente sabe que fisicamente não estava tão bem. A ausência do Soteldo tem um peso significativo também, até porque é um jogador que tem um histórico contra o Vasco muito bom, desde a época de Laú. Lá na Universidade de Chile já tinha feito bons jogos contra o Vasco, se eu não me engano, em jogo de Sul-Americana ou Libertadores, isso em 2018. Não lembro qual competição exatamente que o Soteldo, mas foi quando ele se destacou, inclusive foi contratado pelo Santos. Ano passado, pelo Grêmio, fez gol no Vasco também. E o Soteldo normalmente vinha jogando pelo Santos no lado direito, ou seja, bateria exatamente junto da marcação do Piton, que a gente sabe que é um ponto frágil dessa defesa do Vasco. Até pela incerteza ainda sobre quem vai jogar fazendo essa dupla de zaga pelo lado esquerdo. Pode ser o Lemos ou o Lucas Freitas. E o Vasco ia depender, e ainda vai depender muito, desse jogador fazendo a cobertura do Piton. Quem deve jogar é o Barreal por ali. Bom jogador também, mas não com o histórico que o Soteldo tem, e vinha fazendo bons jogos, inclusive, no Paulistão. Pela esquerda, um bom duelo, aliás, pela esquerda de ataque do Santos, direita de defesa do Vasco, um bom duelo, onde o Vasco pode conseguir bem. O PH é muito forte defensivamente. Vai enfrentar o Guilherme, que para mim é bom jogador, já falamos várias vezes dele aqui, foi um dos artilheiros do Paulistão, na Série B do ano passado foi líder de participações diretas em gols do campeonato, ou seja, é um ponta que faz gols e dá assistências e corta muitas vezes para dentro. O Vasco precisa ter essa atenção, esse ponta de pé trocado que muitas vezes pisa dentro da área. Então, a gente deve ter esse duelo sendo importante, principalmente pelo lado defensivo do Vasco, um PH que normalmente vai bem nesse tipo de situação.
A grande questão do Vasco é povoar o meio, tentar fechar um pouquinho o meio. Se tem o Neymar, deve jogar o Rolézer, que é muito bom jogador. Argentino que veio do Benfica, é aquele 10 mais clássico, aquele jogador do último passe, de pisar dentro da área junto do centroavante para finalizar a jogada. O Vasco tem que ter muita atenção, porque além dele, o próprio João Schmidt e o Gabriel Bontempo são jogadores que chegam muito bem de trás. Os dois volantes do Santos sabem jogar. E a gente sabe que o Coutinho tem uma dificuldade muito grande de acompanhar essa marcação. Então, se subir o Bontempo, se subir o João Schmidt junto do Rolézer e com esses pontas saindo da beirada e vindo para dentro, só o Gumoro e Paulinho não vão dar conta. Então, o Vasco precisa ter uma atenção nessas jogadas saindo de fora para dentro do Santos. É um ponto onde o Vasco tem tido dificuldade na marcação. Constantemente a gente viu o Vasco subindo linha de marcação e deixando espaço entre as duas linhas defensivas e de meio de campo, é onde o Santos pode tentar circular. O Vasco precisa neutralizar esse setor, inclusive muitas vezes com a subida dos seus zagueiros para dar o bote um pouquinho mais à frente para ajudar os volantes nessa contenção por dentro. Mas é um jogo onde o Vasco tem um fator fundamental para sair com a vitória. São Januário. O Vasco na temporada passada fez 50 pontos, 35 como mandante, 32 em São Januário, porque tiveram jogos onde o Vasco foi mandante, mas não jogou em São Januário, caso da vitória sobre o Fluminense na temporada passada. Então foram 32 pontos em apenas 16 jogos. O Vasco fez 15 pontos, 18 pontos jogando fora de casa em 22 partidas jogando fora de São Januário. Então tem um peso muito grande. O aproveitamento do Vasco no campeonato foi de 43,8%. Como mandante, de 61,4%. Jogando em São Januário, de 66,4%. Ou seja, uma média de 2 pontos conquistados de 3 disputados por jogo. Ou seja, uma média altíssima, um aproveitamento altíssimo do Vasco jogando dentro de São Januário, o que sempre foi uma grande força do time e com o apoio do seu torcedor, que certamente vai lotar as arquibancadas de São Januário. E eu, confirmando aqui mais uma vez, estarei por lá na transmissão da Vasco TV. Então a gente se encontra no pré-jogo da Vasco TV, no jogo da Vasco TV, e eu prometo gravar um vídeo também direto de São Januário, com pós-jogo mais rápido, e amanhã, live às 10 horas da manhã, nosso tradicional pós-jogo acontecendo no dia seguinte, para eu poder descansar um pouquinho também e a gente trocar uma ideia com calma na segunda-feira. Beleza? Espero eu com vitória do Vasco. É isso, galera. Saudações e até a próxima.